Pessoal, tudo bem? Daniel José, deputado estadual pelo Novo em São Paulo. Deixa eu ler aqui as perguntas. Quais os principais desafios para negociar pautas em meio à pandemia da Covid-19? Você acha que o governo do estado de São Paulo, que o estado de São Paulo tem reagido bem ao cenário de crise? Os desafios para negociar as pautas em meio à crise na verdade, existia alguma discussão, né? Praticamente a gente não tem visto nenhum tipo de discussão. A maior parte das iniciativas na Assembleia Legislativa já vem naturalmente do governo, e com o fato da gente estar distantes, né, durante a quarentena, a gente não tem várias oportunidades que a gente teria normalmente para se discutir e negociar temas. Então, está sendo muito mais difícil negociar, e está sendo muito mais difícil influenciar a pauta de alguma maneira. Tudo tem acontecido meio que a toque de caixa e geralmente como uma iniciativa do governo, com exceção da redução do salário dos deputados, que foi uma coisa que a gente bateu bastante. Eu acho que o governo do estado de São Paulo tem reagido razoavelmente bem. O lado bom é que eles conseguiram expandir a rede de saúde, né, com uma velocidade boa. Eles têm equipes técnicas e multissetoriais que estão avaliando as decisões. Por outro lado, eu acho que onde eles têm que melhorar, em primeiro lugar, na transparência. Os dados disponibilizados no site da transparência ainda são muito insuficientes para a gente poder fiscalizar de fato o Poder Executivo, sobretudo agora, nesse momento em que o governo faz contratação sem licitação. Então é muito importante a gente conseguir fiscalizar no detalhe o governo do estado de São Paulo, e a gente não está conseguindo fazer isso propriamente por conta da ausência de dados. E segundo ponto, que eu acho que é uma crítica importante a se fazer ao governo do estado de São Paulo, é a ausência de uma publicação de um plano já definitivo de retomada da economia, porque de fato tem muitos lugares em que não faz tanto sentido assim manter 100% fechado. Tem indústrias que faz sentido também manter aberta e que atualmente estão fechadas, e por aí vai. O que pode ser feito para uma rede tão grande como a de São Paulo, né, completamente cheio de ineficiências, é o que tem sido feito. Material didático impresso, sobretudo para os alunos mais novos, alguma orientação para os pais, aulas disponibilizadas tanto na TV quanto em aplicativo, com acesso de todos os alunos, independentemente de ter internet ou não. Então acho que são medidas importantes. Obviamente não vai ser de alta qualidade o serviço entregue, né? Obviamente vai ter uma série de defeitos e não tem como não ter. A rede de São Paulo tem 3,5 milhões de alunos, 5.500 escolas. Achar que de uma hora para outra vai se criar um sistema online que funcione super bem, como o das universidades particulares ou das escolas particulares, por exemplo, é uma grande ilusão. Por isso também é mais um motivo para a gente defender alternativas, né, ao modelo estatal de educação, como o voucher escolar, a charter school. Com certeza, com autonomia na ponta e com competência, seria muito mais simples de se implantar um sistema de ensino à distância durante esse período, e os alunos sofreriam menos. Mas enfim, como a gestão é muito centralizada e uma gestão de uma rede tão grande, com incentivos tão distorcidos, provavelmente é impossível se fazer um sistema realmente bom de ensino à distância. Mas o secretário Roseli Soares, para complementar, tem feito um trabalho bem exemplar. Um trabalho muito, diante de tudo aquilo que ele pode fazer, ele está fazendo um excelente trabalho. Então merece aqui o elogio. Qual a sua visão sobre a cobrança de mensalidades nas universidades públicas? Eu acho importante, eu acho que é um dos pontos, né? As pessoas se atêm muito a essa proposta sozinha, mas ela faz parte de um plano mais amplo de modernização das universidades públicas do Brasil. Aspectos de pesquisa, aspectos financeiros da universidade, de governança, tem que ser modernizados. É tudo muito defasado e mais uma vez, também com incentivos ruins. Por exemplo, processo de tomada de decisão das universidades públicas são muito ruins, porque o conselho universitário, no final de contas, é quase que uma assembleia muito politizada,
influenciada por sindicatos de professores, por sindicatos de funcionários, de um modo geral. Então é muito complicado fazer mudanças que são importantes na universidade. Em aspectos financeiros, antes até em pesquisa, a gente aloca muitos recursos de forma ineficiente, a gente distribui os recursos de forma igual para setores, para departamentos que fazem pesquisa excelente e para departamentos que fazem pesquisas muito pouco significantes. A gente dá a mesma quantidade de recurso, então a gente tem que saber alocar melhor os recursos da pesquisa. E no aspecto financeiro, do lado de receita e despesa, né? Despesa, a gente tem que ter uma regra de responsabilidade fiscal das universidades para que elas gastem até um certo limite, né, como percentual de folha. Então, por exemplo, universidades boas ao redor do mundo gastam 50% a 60% do orçamento em folha, né, de funcionários e professores. Na USP, isso passa de 90%. Agora, com a queda de receita do ICMS, vai passar de 100% do orçamento, com certeza. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande aí de fazer com que as universidades públicas no Brasil usem bem os recursos. E, no caso das universidades estaduais de São Paulo, a fonte de recurso é uma só, é de ICMS, né? É o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, é muito importante que a gente tenha outras fontes de receita. Por isso que uma das principais, né, tem várias fontes, concessão de espaços nas universidades, concessão privada, né? Então, estabelecer restaurantes, cafés, distribuídos ao longo do campus, enfim, dá para fazer uma série de medidas para gerar receita. Parceria com o setor privado para pesquisas aplicadas, isso dá centenas de milhões de reais, ou até bilhões de reais para universidades como a USP e a Unicamp. Então é muito importante essas parcerias e também a cobrança de mensalidade, né? E aí entrando num ponto específico da pergunta, porque o ICMS é um imposto que incide muito mais sobre a população pobre, né? São os mais pobres que consomem 100% da renda, né? Quem é rico consome menos de 100% da renda. E o volume de pessoas pobres é muito maior do que o de pessoas ricas. Então, no final de contas, o que acaba acontecendo é que as pessoas mais pobres financiam a USP, a Unesp e a Unicamp. E quando você pega o questionário socioeconômico de quem estuda nessas universidades, a maior parte dos alunos vem de classe média alta. Então, e a grande parte vem de escolas particulares, que já pagavam pela sua própria educação. Então, para mim, será muito razoável cobrar a mensalidade dos alunos que podem pagar, né? Então, quem não pode pagar ganharia a bolsa 100%, parcial, etc. Mas quem pode pagar deveria pagar. Isso, para mim, é uma questão muito clara. Inclusive, na Constituição Federal não tem nenhum artigo que diz que é papel do Estado, de fato, a entrega de universidade pública gratuita para todos. Então, isso não existe, né, na Constituição. Inclusive, em 88, na época que a Constituição foi elaborada, a gente nem sequer tinha todos os jovens no Brasil no ensino médio, na educação básica. Então, quanto mais, enfim, colocar um ponto sobre universidades, era completamente fora da realidade do Brasil, e ainda é. Então, essa política de ter uma universidade que seja gratuita para todos os alunos é uma política regressiva, né, que tira dinheiro dos mais pobres e aloca para os mais ricos. E é uma má alocação de recursos, sendo que a nossa prioridade deveria ser educação básica. A gente gasta anualmente mais com um aluno universitário do que a Espanha, do que Israel. Então a gente está muito acima dos gastos da OCDE nas universidades e a gente investe muito pouco na educação básica, no custo por aluno, né? Então esse é um ponto também que não podia faltar nessa resposta. Essa crise econômica tem uma origem completamente diferente de outras crises, né? Ela não é uma crise financeira, ela não é uma crise de produtividade. Ela é uma crise de saúde pública que o Estado impôs às empresas que fechassem suas portas. Então, nada mais justo e em um momento tão específico e tão diferente de qualquer tipo de momento, nada mais adequado do que auxiliar de alguma maneira com empréstimo subsidiado empresas pequenas que não teriam acesso a crédito no momento de crise como esse, para ganhar mais fluxo de caixa para poder sobreviver por mais tempo com operações limitadas ou até 100% paradas, auxiliar também pessoas em situações de vulnerabilidade e informais
né, como uma renda extra, o Corona Voucher, né, que o pessoal estava chamando, é muito importante. E além disso, a expansão da rede de saúde, que é fundamental para que as pessoas sejam tratadas. Essas são as 3 principais responsabilidades do Estado num momento como esse. Como liberal, eu não tenho o que dizer que, na verdade, assim, como liberal, eu apoio essas medidas, né? São medidas num momento completamente diferente do momento normal, né? Tudo o mais constante, né? No momento comum, enfim, até antes da crise, medidas como essa não fazem nenhum sentido. Mas no momento de crise como esse, é importante assim, dar esse tipo de apoio, até porque foi uma crise com causas completamente diferentes de qualquer outra crise que a gente já viu. Então não é uma crise financeira que o Estado está aportando dinheiro nas empresas para auxiliar elas porque elas fizeram operações irresponsáveis e quebraram. Não, é uma situação completamente oposta, em que elas foram obrigadas a fechar a porta por conta de uma crise de saúde. Então eu não vejo problema nenhum. Se daqui a 3 anos eu estiver defendendo medidas como essa, de empréstimo subsidiado para empresa pequena, tudo mais, pode se questionar, podem me cobrar, né? Agora, em situações normais, né, de temperatura e pressão, essas políticas não fazem sentido. Em momentos como de crise como esse, realmente faz sentido sim dar esse tipo de apoio, tá bom? Valeu, obrigado pessoal e bom trabalho para vocês.